Boa tarde a todos. E agora nós vamos esquecer então todas as nossas mazelas, os nossos problemas, vamos deixar tudo lá fora. E vamos aproveitar a presença dos Espíritos amorosos que aqui estão conosco, nossos guias, protetores, amigos, que aqui estão para nos auxiliar. E nós já fomos analisados também pela equipe espiritual, que sabe daquilo que nós estamos necessitando. E, inclusive, trazem fluidos manipulados do mundo espiritual para nosso bem-estar físico. E que possamos também melhorar principalmente o nosso mental, para que esse tratamento físico também melhore. Então nós vamos agradecer aos espíritos amigos, nossos queridos colaboradores e todos os nossos trabalhos, nossos momentos, nossos encontros. E vamos rogar a Deus, de infinita misericórdia, de infinito amor, de tanta bondade, e que nos aceita como somos, nos dando inúmeras oportunidades para que possamos evoluir e crescer cada vez mais. Que possamos dizer sim à missão que nos empenhamos em desenvolver. Que sejamos mais tolerantes, mais compreensivos e termos mais entendimento, olhando o outro como gostaríamos que os outros nos olhassem. Que a nossa bondade que existe em nós possa aflorar cada vez mais. E sermos sempre gratidão a Deus por tudo que recebemos no nosso dia a dia. São inúmeras dádivas que nós às vezes não compreendemos e não agradecemos. Recebemos muito mais do que nós merecemos. Então vamos sempre em primeiro lugar agradecer a Deus, agradecer aos espíritos amigos e principalmente a Jesus, nosso irmão querido, que tantas e tantas demonstrações de afeto nos deixou. Que possamos agora, neste momento, aproveitarmos, estarmos aqui em contato com a espiritualidade maior e nos tornarmos também um pouco melhor, principalmente ao sairmos aqui e em contato com as pessoas que conosco convivem. Então, em gratidão, gratidão e gratidão. Que assim seja. Hoje, então, nós vamos falar sobre o entendimento. Do livro Pensamento e Vida, capítulo 10. O cultivador do campo não prescinde do arado com que sulcará o terreno. O estatutário recorrerá ao buril para aperfeiçoar o mármore, a ideia criadora que inflama a cabeça. A criatura interessada na produção de reflexos mentais protetores de sua senda não dispensará o entendimento por alicerce do trabalho renovador. Entendimento que simbolize fraternidade imperante. Simpatia que se converta em base de força atrativa, exteriorizando-lhes a melhor parte dos outros, que se exteriorize ao nosso encontro. Todos somos compulsoriamente envolvidos na onda mental que emitimos de nós em grande regime de circuito natural. Eu vou parar um pouco porque isso aqui é um texto meio assim, eu vou conversar um pouquinho com vocês. O que o nosso texto na primeira parte quer dizer? Que tudo que nós emitimos, de bom, de ruim, vai e volta dobrado para nós. Então nós temos que ter o cuidado porque nós somos os construtores das situações que se desenvolvem ao nosso redor. Então a culpa não é do outro na grande maioria das vezes, e sim o que nós estamos emitindo. Porque quando a gente vai fazer alguma coisa, nós queremos que dê certo. E para que dê certo, nós temos que emitir o quê? Pensamentos positivos e entendimento da tarefa que nós estamos executando. Né? Se alguma coisa não dá certo, alguma coisa também nós emitimos também errado. Todos somos compulsoriamente envolvidos na onda mental que emitimos, olha só. Então sai de nós um grande regime de circuito natural. Nós fazemos circular ao redor de nós os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos encontram eco na espiritualidade. Se nossos pensamentos são inferiores, quem é que nós vamos atrair? Os inferiores. Se nosso pensamento é elevado, quem é que nós atraímos? Os espíritos elevados. Então, categorizando-nos bons ou maus, conforme o uso dos nossos sentimentos e pensamentos, que no fundo constituem cargas de energia eletromagnética, com as quais ferimos ou acalentamos, ajudamos ou prejudicamos, vitalizamos ou destruímos, e que voltam invariavelmente a nós mesmos.
impregnadas dos recursos felizes ou infelizes com o que lhes marcamos a rota. Veja só como na grande maioria das casas da nossa vida, nós somos os causadores. Aí nós culpamos o fulano, o vizinho, o cunhado, não sei quem, mas na verdade nós temos uma parcela grande de problemas que são emitidos por nós. Às vezes a gente pode estar com o pensamento lá bem positivo, né? E a outra pessoa está numa onda mental negativa. Eu não preciso entrar na onda mental dela. Eu posso manter o pensamento positivo como se fosse uma capa protetora. E aí aquilo que os outros pensam é problema deles. Eu não tenho que ter pensamento ruim em mim. Porque se eu tiver o pensamento ruim, imediatamente nós vamos fazendo uma sintonia e a gente vai entrar na onda mental da outra pessoa. E aí então nós ficamos com dor de cabeça, mal e sabe sei lá o quê. Então nós temos que entender que é uma onda magnética. Inclusive os nossos pensamentos, eles criam fotos. E essas fotos, quando a gente está pensando numa coisa, quem vê os nossos pensamentos como se fosse flash, isso está no Obras Póstumas de Allan Kardec, fotos, pensamento, os espíritos enxergam o que nós estamos emitindo e sentem as nossas vibrações. Quem que vocês acham que nós atraímos com as nossas vibrações? Se elas são positivas, nós vamos ver que nós estamos emitindo coisas positivas, os espíritos do bem vêm nos ajudar e ainda aumentam a nossa carga de positivismo, para que sejamos um ponto de referência e possamos ajudar a muitas pessoas que estão ao nosso redor. Se nós somos negativos e vemos as coisas negativas, como nós estamos numa onda terrível negativa sobre o nosso planeta, então se nós entrarmos nessas forças destruidoras das trevas, nós estamos ralados, gente. Então temos que cuidar com os pensamentos e entendimentos que nós estamos emitindo. É muito grave o que eu estou dizendo. E agora é uma época bem séria. Ou nós temos o pensamento positivo, oramos e fazemos as nossas preces para ajudar. Porque o mundo espiritual está com muita tarefa. Vocês imaginam todas essas pessoas que estão desencarnando, dos maremotos, dos terremotos, há enchentes para todo lado. É só entrar no YouTube para ver quantas cidades no mundo inteiro estão sob água, né? O quanto problema está tendo. Nós, o Brasil, ainda, apesar de todos os problemas, estamos num país maravilhoso e bom, né? Tem no seu futuro muitas coisas positivas. A gente vai entrar numa turbulência, mas o Brasil está destinado a ser, sim, o Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho. Então compete a nós, principalmente nós espíritas que ganhamos bastante conhecimento e que temos um pouco acima daquele que não entende nada. Então, como nós entendemos que nós estamos aqui para fazer alguma coisa boa e ajudar os espíritos do bem, nós temos a compreensão que nós temos que ser o quê? Bons ou ruins? É bons, não é verdade? Então, se nós somos bons, nós vamos fazer com que ao redor de nós vamos emitir pensamentos bons e ajudar as pessoas a melhorar também, tá? E o que o texto também quer dizer? Agora eu vou partir para o outro lado. Ó. Quando coléricos, irritadiços, agressivos e ásperos para com os outros, criamos por atividade e reflexo o desalento, a intemperança, a crueldade e a secura para nós mesmos. Certo? Quando nós estamos coléricos, com raiva, o que nós emitimos? Pensamentos ruins que acabam ferindo o nosso eu. Sai de nós o pensamento. É nós que criamos coisas ruins para nós. Então nós temos que cuidar quando nós temos um pensamento maldoso, nós já estamos, né, envolvidos numa camada negativa que vai acabar incomodando o estômago, o rim, o coração. E aí nós é que vamos nos ressentir disso tudo. Ó. E quando nós fizemos generosos e compreensivos, somos prestimosos e úteis para com aqueles que nos cercam, criamos consequentemente a alegria, a tranquilidade, a segurança, o bom ânimo para nós próprios. Então, vejam como tudo somos nós que escolhemos. É a mesma coisa quando vem aquelas pessoas que parece que elas têm uma nuvenzinha largando raios na cabeça, que só falam coisa ruim. Tu fica 10 minutos com a pessoa, tu sai com a cabeça desse tamanho, de tanta queixa, de tanta lamúria, de tanta lamentação. Ela não enxerga nada de bom. O que vocês acham que essa pessoa pode estar emitindo para as pessoas que cercam? Que ela mora junto? Coitados deles, né? Dá pena, porque tu imagina conviver 24 horas com uma pessoa que só fala coisa ruim. E isso faz com que ela fique doente e amanhã depois ela tem uma doença grave, uma cardiopatia, ou tem uma gastrite violenta, ou tem alguma coisa, quando no fim acaba então com o câncer, porque as células se movimentam. Nós temos em nós
o parasimpático e o simpático. Se eu digo, eu tô gorda, daqui a pouco eu tô desse tamanho, porque ele vai me obedecer ao comando. Se eu digo, tá tudo bem, tá tudo em paz, né? Deus está comigo, eu tenho que ter... Nossa, aquilo me dá uma paz, uma tranquilidade, uma certeza de que as coisas vão dar certo. Porque eu já estou me preparando para que as coisas deem certo. Então isso é muito importante mesmo, ó. Responda-nos a vida em todas as coisas, em todas as criaturas, segundo a natureza do nosso chamamento. Uma outra coisa que me penso, gente, quantas pessoas que quando está numa conversação, ela não deixa a pessoa terminar de falar. Ela já pula em cima porque ela está pensando naquilo que ela quer dizer, ela não ouviu o que o outro disse. Ela não tem o entendimento de escutar o que a outra pessoa está falando. O entendimento do que aquela outra pessoa está dizendo. Porque para ela só a opinião dela vale, então ela tem que falar, ela tem que falar. A outra pessoa não terminou de falar, ela já está cortando e já está falando em cima. Eu não sei se é porque eu fui professora, mas eu acho isso terrível. Eu acho que cada um tem que falar na hora que tem que falar e não atropelar o outro. Entende o que o outro está falando, às vezes o coitado está tentando se explicar do jeito mais devagar, porque nem todo mundo tem a eloquência que está falando, né? E o coitado está tentando falar, pô, a pessoa já dá uma cortada, né, uma tramontina, né, e não deixa nem a pessoa terminar de falar. Então essa falta de entendimento que gera problemas e conflitos na família. E isso, duvido que agora vocês não estão pensando que quantas vezes vocês quiserem se expressar de alguma forma, a outra pessoa veio, não entendeu e cortou todo o assunto e já gerou uma bola de confusão. E para arrumar isso, né, bem complicado. Então o que nós temos aí? Todos recolhemos do Pai Celeste os estímulos ao futuro e todos padecemos os reflexos do passado a se projetarem sobre a existência. Então nós vamos receber de Deus estímulos para o futuro, porque o passado nós já fizemos, né? Nós temos o nosso passado, coisas negativas que nós fizemos, já chega aquilo que tem para recolher, para acertar, para harmonizar, para que o futuro venha mais a menos. Se nós ainda complicamos mais ainda nessa encarnação, nós vamos trazer um futuro mais pesado. Porque nós vamos juntar os problemas do passado, não vamos acertar nessa encarnação e ainda vamos jogar com o futuro que ainda tem mais conta lá na frente para resgatar. Então veja como é incrível a caminhada, porque as pessoas, ai, quantas encarnações, se tu não mudar umas 200, 300, 400, 500, agora se tu mudar poderá vir menos. Porque enquanto nós permanecemos na Terra, nós temos que entender o que a Terra nos oferece. Então o entendimento das pessoas, nem todo mundo está no mesmo degrau. Tem pessoas que não têm o entendimento que nós já tivemos, que nós já caminhamos, que nós já amealhamos, nós lemos, estudamos. Gente, nas mesmas páginas espíritas que a gente vê na internet ali, tem várias páginas espíritas, não sei se vocês acompanham. E aí, então, eles botam uma ideia, a outra pessoa não entendeu direito, e dá cada resposta estapafúrdia que eu fico chocada. E fala com uma autoridade como se ela conhecesse, fosse uma sumidade no espiritismo. Eu pergunto, tu leu as obras básicas? Tu sabe o que tu está falando? Como é que tu pode emitir uma opinião se tu não sabe nem o que tu está dizendo direito? Mas para que eu possa mostrar para a pessoa que ela está errada, eu tenho também que ter conhecimento. Não adianta entrar no mesmo... Olha, o livro dos Espíritos diz isso, o livro tal explica isso. Falta embasamento, então não discute, não dá opinião se tu não tem entendimento assim. Primeiro pergunta, mas será que isso não está diferente, não está errado? Eu entendi assim, pelo menos mostre humildade. Aí a outra pessoa vai dizer, não, no livro tal, explica tal. Isso é muito importante. Então, o que está acontecendo com as pessoas que nós não estamos se entendendo? Ó? Desatando assim as algemas do mal que nós mesmos forjamos em detrimento de nossas almas a buscar o bem. Então, nós estamos aqui tentando buscar o bem. E nós que somos espíritas, nós temos que mostrar, ouvir é uma caridade muito grande, saber ouvir o outro é muito importante, não emitir muitas opiniões e não querer resolver a vida dos outros, que às vezes a gente não conseguiu nem resolver a nossa. Mas ajudar a pessoa a clarear as ideias, que às vezes ela está indo por um caminho bem diferente e às vezes nós ajudamos a pessoa a vir direitinho, ó, não pense com esse pensamento aí, pensa diferente e a pessoa volta para o prumo, que nem a gente diz. Então, nós somos importantes quando nós emitimos pensamentos positivos. E para começar, precisaremos separar o criminoso da criminalidade, como o lavrador que estabelece a diferença entre o verme e a plantação, extingue a praga salvando a lavoura.
E é necessário que o nosso entendimento improvise meios de auxiliar o companheiro que caiu na delinquência sem alentá-la. Olha, outro dia nós estávamos doutrinando uma criatura, eu sou médium de psicografia, e aí eu recebi uma psicografia de uma pessoa que ele enveredou pelo caminho errado, inclusive ele acabou falecendo assassinado. Mas aí quando ele chegou na espiritualidade, então as pessoas já vai para o inferno, né? Era um cara que cometeu mal, porque nós temos a maneira de julgar todo mundo, vai para um umbral. Veja só, passa diante, acho que já falamos isso várias vezes, diante de nós, um filme, gente, do que nós fizemos, do que nós pensamos, de como nós agimos e como nós reagimos. Nós somos os protagonistas desse filme. Não vai vir um tribunal para julgar a gente quantos pecados tu fez, ou coisa assim. Vai lá, o filme vai lá e tu vai te ver agindo. E tu vai dizer, meu Deus, como é que eu reagi dessa forma nessa situação? O que que eu fiz? E a pessoa se julga, ela sabe que está errada. E os guias estão aí do lado ajudando para que a pessoa pense com amor, eles não estão lá julgando a pessoa. E aí veja essa pessoa, né, que explicou que ele não foi julgado assim como seria as pessoas, mas tu é isso, é aquilo. Ele foi acalentado, ajudado, ele cometeu um erro, mas não queria dizer que ele fosse tão mal. Então deram a oportunidade dele ajudar, dele trabalhar, e ele agarrou com as duas mãos a oportunidade de fazer o bem. Porque ele ia resgatar débitos que ele fez trabalhando. E vocês sabem agora que não é essas pessoas que estão se tirando a vida, acham que acaba tudo. Hoje nós estamos em setembro, que é o setembro amarelo do suicídio. Nós sabemos que não existe morte do espírito. Sim, a falência dos órgãos, do corpo, isso fica aqui. Que ele foi formado pelo fluido universal aqui da Terra, então vai ficar na Terra. Mas nós vamos partir para o mundo espiritual e nós seremos o que nós somos. Então nós vamos continuar e lá a gente ajuda. Então, como eu estava falando no começo, há muitos desencarnes, gente. Desencarnes demais no mundo todo, está acontecendo muitas coisas. Precisa de pessoas de boa vontade para ajudar lá. Então vocês viram quantas pessoas desencarnaram, vocês vão fazer uma lista das pessoas que vocês conheceram que já foram. Muitos foram para ajudar, eles já tinham acabado a sua missão aqui, foram ajudar do lado de lá. E a tarefa é muito grande do lado de lá. A gente não fica sentado à direita de Deus sem fazer nada, isso não existe. Nós vamos para lá e vamos trabalhar e muito. E principalmente quando nós vamos ver que nós também podemos ser causadores da falta do entendimento, de ajudar o outro, e o outro enveredou para caminhos que nós podíamos ter, né, ajudado, e nós vamos ver que nós vamos ter que resgatar isso. E uma outra coisa também, perante a sociedade, às vezes um criminoso, como diz assim, que nós temos que separar aqui. O criminoso pode ter cometido um crime, e ele vai ser julgado pela sociedade, ele vai passar um número X de anos na prisão e tal. E ele acha que ele já está tudo pago, né? Porque afinal ele cumpriu aqui a pena. Só que o ato que ele cometeu poderá fazer com que uma família se desenvolva de uma outra forma, tirando aquele pai que estava lá para ajudar. Algumas consequências do ato que ele cometeu. Ele vai ter que resgatar. Numa futura encarnação, às vezes, aqueles filhos que enveredaram lá para caminhos do mal, às vezes, poderão ser os futuros filhos dele. Então, tudo é importante. Não é Deus te salvará. Deus salvará, mas tu vai ter que fazer a tua parte. Deus é bom, mas é justo. É nós que temos que caminhar. Que coisa mais fantástica saber que nós temos o nosso destino nas nossas mãos. Que nós somos os construtores do nosso amanhã. Ah, vai me acontecer uma coisa ruim. Só vai acontecer a coisa ruim se eu permitir. Se eu aceitar também. Né? Eu posso ter na minha vida alguma missão a desenvolver de uma coisa negativa, mas eu posso escolher fazer essa missão do bem, fazer o bem, ajudando, trabalhando, servindo, sendo útil. Eu posso mudar o meu destino. Então todos nós sabemos que nós podemos mudar, tá? Apequenar-se para ajudar sem perder a altura, ó, e assegurar a melhoria de todos, acentuando a própria sublimação. Os espíritos que são de alto escol, que são aquelas sumidades maravilhosas, para nos ajudar, às vezes eles têm que esconder a luz deles para que não nos humilhem. Então eles se fazem pequenos para nos ajudar, para que a gente não fique humilhado diante de tanta luz. Eles são os amores, eles aceitam entrar na nossa atmosfera, que é pesadíssima na Terra, para nos ajudar, nos mostrar caminhos, ó.
nos assoprar os bons conselhos. Por isso que nós temos que estar sempre agradecendo. Entretanto, só o culto infatigável do entendimento para garantir-nos o equilíbrio indispensável no serviço do autoburilamento e que devemos empenhar os nossos melhores sonhos de vez, que apenas o amor puro é capaz de criar em nossa mente a energia da luz divina a expandir-se de nós em reflexos de protetora renovação. Esse texto é de Emmanuel. Emmanuel é o guia do Chico Xavier, né? Então vocês viram, gente, quanto mais a gente estuda no Espiritismo, que mais a gente pega obras básicas e lê, a gente aprende, a gente é muito diferente. Em 3 anos eu duvido que não mude uma criatura quem se empenha em estudar. 3 anos, gente. Porque a gente vê diferente as coisas, a gente entende o outro. Até eu coloquei aqui umas frases aqui que eu me lembrei, ó. Ouvir mais e falar menos. Saber ouvir, gente, é uma arte, é uma caridade, ó. Saber ouvir, ter paciência para deixar o outro falar. Tentar entender com bondade o que o outro está falando. Às vezes a gente está pensando, ah, quanta abobrinha, como fala bobagem. A gente tem que ter paciência, coitadinho, está se expressando, sabe lá que depois ele tanto penar, ele vai falar uma coisa, né, que vai ajudar. Não atropelar, falar em cima do outro, que está falando, respeita as opiniões, esse entendimento de respeitar que cada um está num degrau evolutivo, que não dá para querer que o pequeno que está vindo lá embaixo pense igual aquele que já chegou. Não tem, gente, cada um está no alcance que foi, que ele caminhou. Então nós temos que entender, e a cada um segundo suas obras, e ter um entendimento de que tudo que envolve a criatura. Então às vezes a criatura vem lá de um lugar onde nem tem condições de entender, né? E acaba então sendo às vezes julgada ou, tu é ignorante, tu é isso. Mas o coitadinho não teve outra oportunidade. Saber entender os outros, gente. O entendimento é uma coisa muito importante para as relações entre as pessoas. Na família, principalmente. No trabalho, em qualquer lugar, gente. Compreender, se colocar no lugar dos outros. Não tem coisa melhor do que nos colocar no lugar do outro para entender a situação. Poderíamos ser nós que estávamos fazendo aquilo que eles estão fazendo. Que Deus nos ilumine para que a gente possa ter esse entendimento melhor, certo? Então vamos fazer a nossa prece agora, tomar o nosso passe, né? Que os Espíritos já estão aqui apostos. A nossa casa está cheia de fluidos, uma energia maravilhosa. E com certeza aquilo que nós viemos buscar, nós vamos sair daqui mais carregados e muita energia. Então vamos agradecer. Primeiro, sempre agradecer. Agradecer aos Espíritos do bem, agradecer aos falangeiros do amor que saem das suas colônias maravilhosas espirituais para chegarem até nós e depositarem em nós os fluidos de paz, de saúde, de entendimento. Rogar a Deus que nos perdoe a nossa pequenez e que possamos compreender melhor o mundo que nos rodeia, sendo mais afáveis, mais tolerantes, procurando não arrumar intrigas, serenando a nossa mente e fazermos a nossa meditação em favor da nossa paz, em favor do nosso planeta, ajudar os espíritos do bem para que eles possam cumprir com a sua missão de ajudar para que nós possamos crescer e evoluir cada vez mais. Vai depender de cada um de nós. Então que Deus nos ilumine, nos dê força, nos dê coragem, nos inspire os bons conselhos, e de nossa parte sejamos bons pupilos, bons aprendizes e vamos trabalhar. Vamos arregaçar as nossas mangas e vamos ajudar as fileiras do bem. Te agradecemos muito, Pai de amor, que a tua paz e a tua luz esteja conosco hoje e todo sempre. Que assim seja.